Fala pessoal, nós vamos aqui para mais um vídeo no YouTube. Dessa vez nós vamos trabalhar sobre funções em Python. Nós vamos entender o que são funções, entender como utilizar e na prática demonstrar o porquê utilizar esses elementos. De uma vez por todas, nós vamos entender o que são funções em Python. Antes de mais nada, eu quero te pedir para você se inscrever no canal, se você está gostando do nosso conteúdo, curtir, compartilhar o nosso conteúdo, porque isso é muito importante para o crescimento do canal e, claro, para favorecer a produção de mais conteúdo, beleza? Então, conto com você. Vamos lá. Então, nós vamos trabalhar aqui a questão das funções em Python. Primeiro, antes da gente ir para a tela de código propriamente dito, eu queria te definir duas coisas que, pelo que eu vejo por aí, o pessoal não costuma falar muito, mas que são muito importantes para serem entendidas, que são o seguinte: na programação nós temos algumas formas de programar, nós temos algumas filosofias de programação, tá? Uma delas é a programação orientada a objetos, a famosa programação orientada a objetos, que Python é uma linguagem também orientada a objetos. Nós temos como programar orientado a objeto, é um paradigma de programação muito utilizado com Python também, beleza? E por outro lado, nós temos um paradigma chamado procedural. Qual seria a diferença e para que isso é importante no início dessa aula? A programação orientada a objetos, por um lado, nós temos todo o código, todo o desenvolvimento do código voltado para objetos, coisas que chamamos de objetos na programação. Ou seja, os códigos que nós vamos desenvolvendo, as classes, vão gerar objetos e as funções e métodos dentro dessa programação, elas são voltadas a modificar esse objeto, a tratar esse objeto, a fazer algo com esse objeto, tá? Então, a programação orientada a objetos é isso. Você está programando, pensando o tempo todo nesses objetos. Não vou me adentrar tanto aqui porque não é o conteúdo desta aula. Nós vamos nos ater a outra que eu falei, que é a programação procedural. É o paradigma de programação, a filosofia de programação procedural. Aí já é diferente. A programação procedural, ela já é voltada não a objetos em si, mas sim a procedimentos, ou seja, rotinas, listas de coisas, de tarefas, tá? Então, scripts, basicamente. Então, essa programação procedural orientada a procedimentos é o que a gente vai trabalhar aqui e onde estão localizadas principalmente as funções, tá? E a gente vai entender por que isso. Basicamente, pessoal, orientar procedimentos, o que acontece? Nós vamos fazer o que a gente gosta muito de chamar, os programadores adoram esse termo, encapsular. Isso é magnífico, por quê? Porque nós vamos criar rotinas específicas para resolver problemas específicos e encapsular essas rotinas ou procedimentos em uma função. E nós vamos entender o que são essas funções, que são muito parecidas com o conceito de funções na própria matemática. Tá? Os exemplos que nós vamos ver aqui também giram em torno disso. Então, por um lado temos a programação orientada a objetos e por outro temos a programação procedural. Mas veja bem, mesmo eu estando trabalhando com uma programação orientada a objetos, alguma parte ou outra do código também pode vir ali um paradigma procedural, pode aparecer, assim como o contrário. Mas enfim, vamos entender. Isso aqui é só uma introdução para a gente compreender o que é isso de fato. Veja bem, então, o conceito de encapsulamento ele é muito importante aqui para a gente. Vamos agora para a tela do código para a gente começar a compreender o que são essas funções definitivamente. Essa aula aqui nós vamos zerar o conteúdo de funções e finalmente entender, para os alunos que também não entenderam ainda, bem esse conteúdo, beleza? Então deixa eu trocar aqui a tela. Vamos agora para a tela de código. Aqui eu estou dentro do Cursor, um editor de textos bem bacana que eu tenho utilizado aqui nas aulas, porque ele tem uma IA embutida e isso ajuda aí com autocompletes, né? Apesar de que eu aconselho para os iniciantes não fazer uso muito de IAs, tá? Porque isso pode atrapalhar o aprendizado, beleza? Aqui eu uso porque no meu caso ele acelera aqui o desenvolvimento, beleza?
Pois bem, então nós vamos criar um arquivo aqui, vou chamar ele de funções, vou chamar de aula, né? Chamar de aula aqui func.py, beleza? Você pode chamar o arquivo como você quiser, ok? Então, pessoal, vamos lá. Entendido esse conceito, nós vamos agora entender o que são essas funções, tá? E para que serve esse encapsulamento que eu falei e como funciona, tá? Primeiro, a gente vai ver um exemplo básico de uma função bem simples para entender os elementos e como a gente estrutura isso no código. Eu vou fazer uma função chamada exemplo básico, tá? Que ela simplesmente é uma função que, quando ativada, ela vai fazer uma única coisa, que é printar na tela uma mensagem qualquer, tá? Então, vamos lá. A estrutura é basicamente assim, def, aí eu vou colocar o nome da função, eu vou chamar de exemplo básico, tá? Exemplo básico, evitem acentos no nome de funções, evitem maiúsculas, tá? As maiúsculas têm um espaço mais direcionado ali para programação orientada a objetos, para nome de classes, tá? Mas isso não é objetivo aqui. Na definição de funções, né, é mais comum a gente não utilizar letras maiúsculas nos nomes, né, obedecer o PEP 8, que é o documento ali que rege algumas regras ali importantes para boa estética pythônica, tá? Então, exemplo underline básico é um nome interessante. Entre parênteses, né, aqui a minha IA está completando, mas eu estou ignorando, estou escrevendo o código aqui, 2 pontos, e aqui eu vou botar PES, tá? Eu vou te explicar aqui como é essa estrutura. É simplesmente só isso, tá? Você define uma função com esse termo nativo de Python e reservado chamado def. Uma vez que você escreveu def, o nome da função, botou 2 parênteses, abriu e fechou o parênteses, 2 pontos, e aqui eu estou colocando PES, porque é uma forma bonitinha de fechar isso. Professor, eu não preciso colocar? Não, tá? Você não precisa colocar absolutamente nada. A função ela pode ser também executada sem um PES ou sem um return, que nós vamos ver o que é, né? O return ele é mais usado, né? O que seria o return aqui? Enfim, ele já até botou um Hello World aqui, mas eu vou até apagar depois. Mas o que é esse return, né? A função, basicamente, por exemplo, é a mesma função da matemática. Você entra com coisas nela, e nesse caso aqui você nem necessariamente precisa entrar com coisas nela. Mas ela pode ou não também retornar alguma coisa. Nós vamos entender isso aqui melhor. Como que acontece? Aqui, essa primeira função nós vamos fazer de um jeito que não vai precisar nem retornar. Nós não queremos retornar nada, nós vamos entender isso. Então, def exemplo básico, eu vou colocar um print aqui e vou colocar aqui, ó, você executou um teste da nossa função básica. Parabéns, né? Pronto. Você executou um teste da função básica. Pronto, nós fizemos aqui de forma bem simples a nossa primeira função. O que isso aqui vai fazer? Toda vez que eu chamar essa função no meu código, ela vai simplesmente escrever na tela, ou printar, ou plotar na tela essa frase, tá? Ela ativa a função print. Então, o que vai acontecer? Vamos testar. Se eu rodar isso aqui, absolutamente nada vai acontecer. Por quê, professor? Porque eu não chamei ela. Eu apenas declarei a função, tá? Então, para eu chamar ela, eu vou aqui escrever logo aqui embaixo, né? Ó, exemplo básico. E aqui eu estou chamando a minha função no código. Chamei ela, né? Se eu chamei ela e rodar, agora ele vai printar na tela para mim o que a gente está conversando. Então, você executou um teste da nossa função básica, ok? Então, uma vez que eu chamei ela, ele fez esse procedimento, beleza? Então, essa função, ela não retorna nada. Nós podemos ver aqui, inclusive, se eu botar aqui, ó, retorno da função igual a exemplo básico, por exemplo. O que vai aparecer aqui, né? Se eu der um print aqui e botar retorno func, né? Eu vou printar o conteúdo dessa variável. Então, eu abri uma variável e disse que ela é igual à função, ou seja, o que a função executar, o que ela retornar, a minha variável retorno assume, tá? Ou seja, se ela não está retornando nada, é natural que apareça um none aqui, tá? Ou nulo, ou um valor que não existe. Por quê? Porque eu não retornei absolutamente nada, ok? Esse é um primeiro exemplo bem simples para a gente entender aqui a estrutura das funções. Agora nós vamos fazer
uma um pouquinho mais estruturada, tá? Para a gente entender melhor o funcionamento. E dessa vez vamos receber um parâmetro na função. Vamos lá. Esse exemplo aqui eu gosto bastante, eu vou até comentar isso aqui, ó. Vou na verdade, apagar para deixar só a função aqui em cima. Eu vou definir mais uma função aqui. Vou chamar de def calc área círculo, né? Vou chamar de circunferência. Circ. Vou chamar só circ, tá? Vou botar a estrutura aqui, deixar o return aqui embaixo. Pronto. Isso aqui é a estrutura básica da função, tá? Que tem um retorno. Nós vamos entender aqui detalhadamente isso, tá bom? Então, o que eu vou fazer? A minha ideia é criar uma função que ela recebe um diâmetro e retorna uma área de circunferência, tá? Essa é a minha ideia aqui nessa função que eu estou fazendo. Professor, mas ela não está recebendo nada, né? Como é que funciona isso? Presta atenção. Aqui dentro do parênteses, nós podemos inserir um parâmetro, que é diferente da palavra argumento, que nós vamos ver um pouco mais à frente aí, qual é essa diferença entre parâmetro e argumento. Aqui eu recebo na função um parâmetro que eu vou chamar de diâmetro, tá bom? Então eu posso chamar aqui de diâmetro, a minha variável, diâmetro, tá? E estou retornando alguma coisa que eu ainda não sei o que é, né? Vamos já colocar. Uma função, pessoal, é de muito boa prática, né? Vamos logo nos acostumando com isso. A gente colocar aqui em cima dessa forma, né? Nós vamos abrir 3 aspas e fechar 3 aspas, e dentro a gente vai colocar um comentário mostrando o que é essa função e o que ela faz. Isso é muito importante para a documentação, e não só para isso, mas quando você passa o mouse em cima da função, dentro do VS Code ou de algum editor de texto como o Cursor, por exemplo, ele vai entender e vai te mostrar o que aquela função faz. Então isso é muito importante, tá bom? Então vamos lá. Aqui a gente vai botar aqui, ó, função que calcula a área de um círculo. Uma circunferência, eu gosto mais. Circunferência, tá bom? Função que calcula a área de uma circunferência. É isso que ela faz. Ou então eu posso até botar a função que recebe um diâmetro e calcula e retorna, né? Vou botar aqui, retorna a área de uma circunferência. Pronto, ficou melhor, né? Então, o que eu vou fazer? Muito simples, né? Eu vou pegar aqui, eu vou trazer o raio, né? Igual a diâmetro, dividido por 2. Eu posso também botar direto, né? Diâmetro ao quadrado sobre 4 vezes π, né? Enfim. Mas eu vou colocar aqui mais espaço para poder ficar ainda mais didático o conceito de função. A área é igual, então, aqui a IA está botando 3.14, mas para ficar mais bonitinho, né? Eu vou chamar a biblioteca math, π. Então, π vezes o raio elevado ao quadrado, né? Eu gosto dessa forma aqui, tá? Apresentar dessa forma aqui com a função poll, né? Que basicamente também é uma função aí nativa pythônica. O que ela é? Ela simplesmente, o primeiro valor dela é o valor que você quer elevar ao, aí a segunda, o segundo número dessa que ela recebe, tá? Então aqui basicamente ele já está usando uma função dentro de outra, tá? Nós vamos ver isso aqui melhor depois, beleza? Então a área é πr ao quadrado, né? πr ao quadrado, beleza? E aqui, pessoal, o que eu vou retornar? Já até coloquei o return aqui, mas eu vou, return, cuidado com a indentação, né? Return área. Pronto. Opa, return área. Então, pois bem, pessoal, aqui a gente calculou, né? Basicamente recebeu um diâmetro, usou esse diâmetro para calcular o raio, aí continuamos a conta, calculamos a área e estamos retornando a área. Simplesmente isso, tá bom? Essa é uma forma assim, padrão e básica de toda e qualquer função, tá? Você tem um parâmetro, recebe ele, escreve aqui um comentário, é importante, tá bom? Mostrando o que ela faz. Aqui, lógico, a gente poderia melhorar, né? Fazendo o que aqui, professor? Dizendo qual é a unidade que precisa, se precisa, né? A gente pode até, inclusive, receber um outro parâmetro aqui chamado unidade, né? Já dizer que essa unidade está em metro, por exemplo, mas depois a gente vai ver isso aqui, já daqui a pouco, né?
Mas enfim, aqui a gente não vai adentrar aí muito a essas questões, tá bom? É mais para a gente entender o conceito de funções e aplicar corretamente. E vamos fazer alguns exemplos aqui ainda melhores que esse, tá? Prestem bastante atenção que essa aula aqui vai sanar definitivamente a respeito de funções. Pois bem, aqui o que a gente vai fazer? O que a gente fez na outra, né? Vamos chamar ela. Então, calc, área da circunferência, botar aqui o valor de 8, né? Sei lá, algo assim. Se eu rodar isso aqui, não vai acontecer absolutamente... Opa, a gente esqueceu de importar a biblioteca math, né? Vamos voltar aqui para cima. Import math, né? Porque a gente usou a biblioteca math, nós estamos conversando, acabamos esquecendo de importar. Beleza? Se eu chamar isso aqui, ó, não devolveu absolutamente nada. Professor, mas ele calculou? Sim, ele só não devolveu. Por quê? Porque eu preciso printar, né, o resultado. Então, ó, eu vou colocar aqui dentro da função print, parêntese fecho. Quando eu rodar, ele vai trazer para mim aqui a área da circunferência, que fica aí como dever para cá, você verificar se está correto, né? Fazer aí na calculadora. Mas com certeza tá, beleza? Então, essa aqui é a forma clássica da gente escrever uma função. Ou seja, o que é a ideia aqui que vai ficar mais clara adiante, né? A ideia é que toda vez que eu tiver que, por algum motivo, calcular a área de um círculo no meu programa, né, eu posso chamar a função, em vez de escrever novamente isso. Você percebe que você está encapsulando uma coisa dentro... você está encapsulando essa rotina, esse procedimento, que é calcular a área de um círculo. Tem várias etapas. Aqui é muito simples, porque a gente tem duas etapas, né? Tem uma que calcula o raio, né? Que é a entrada aí dividido por 2, e a outra que calcula a área. Então, muito simples. Mas aqui mostra pra gente o que é capaz de fazer. Você encapsulou um procedimento. Ou seja, todas as vezes que você precisar calcular o diâmetro de um círculo dentro do seu código, você simplesmente chama a função e não precisa escrever várias vezes esse procedimento, ok? Então essa é a grande vantagem. Isso também ajuda na manutenção do código futura, isso é muito importante, tá? Se você estruturar o seu código de funções, em funções, por exemplo, você consegue, daqui a um tempo, por exemplo, mudou o valor de π, professor, mudou, né? Isso aí é possível de acontecer, mas vamos supor que mudou. Se você escrever todas as vezes, né, a área igual a πr ao quadrado, todas as vezes, tu calculou 100 vezes no teu código πr ao quadrado, 100 vezes. Se mudou o valor de π, você vai ter que alterar no código 100 vezes, tá? Só um exemplo bem básico. Aqui, você só precisaria alterar uma única vez, porque você encapsulou o procedimento. Então, veja aí na prática como se usa funções e por que ela é tão importante, beleza? Vamos agora lembrar de uma coisa aqui que é muito importante. Nós declaramos variáveis aqui dentro, raio, área, né? Lembrando que eu quero te lembrar o seguinte, que essas informações, essas variáveis, elas só existem dentro do escopo da função. Ou seja, aqui dentro da função, né, você tem a indentação pythônica, clássica do Python, né? Para definir a função, toda a função fica indentada, né? Então, tudo que está aqui dentro da minha função, ela é do escopo exclusivamente dessa função. Então, por exemplo, se eu chamar aqui, ó, der um print raio, basicamente essa variável não existe, né? Então, se eu rodar isso aqui, ele vai botar, ó, raio não é definido. Raio não existe. Por quê? Porque só existe dentro do escopo da função, beleza? De tal forma, eu posso também utilizar uma variável raio no meu código sem que isso choque de forma alguma com o que tem dentro da função. Então, vamos bem. Vamos ver agora o seguinte, nós vamos evoluir essa função para uma outra, que agora você vai entender ainda melhor as vantagens de trabalhar com funções. Veja bem, agora no lugar de calcular, simplesmente vou apagar aqui o que a gente está rodando, né? Vou definir mais uma aqui. Agora, simplesmente, a gente não vai calcular simplesmente a área. Nós vamos agora calcular propriedades. Propriedades circ, né? Ou circunferência, né? Enfim. Nós vamos também receber o diâmetro. E agora, nós vamos fazer um comentário aqui, né? O que essa função vai fazer? Recebe o diâmetro e retorna várias propriedades úteis
da circunferência, ok? Nós vamos ver que propriedades são essas e como retornar mais de uma variável, né? Pois bem, então ela vai retornar propriedades úteis. Como que a gente vai fazer? Veja bem. Primeiro, vamos calcular o raio normalmente. Opa! Vamos calcular o raio normalmente, diâmetro dividido por 2. Vou até dar uns tabs aqui na minha IA para acelerar, já que a gente viu da vez passada, né? Então, vou dar um tab aqui, deixa eu ver se está certinho. Raio, diâmetro sobre 2, área, πr ao quadrado, πr ao quadrado. E aí ele já colocou aqui, ó. Ele já entendeu, né? Como eu coloquei aqui o que eu quero fazer, né? Ele já entendeu. Pô, ele deve querer calcular o perímetro também, né? Então, entendeu muito bem. O perímetro é 2πr. Muito bem. Então, ele fez certinho. Então, aqui o que eu estou fazendo? Eu já estou calculando mais coisas, né? Eu estou calculando o raio, estou calculando a área, calculando o perímetro. Vamos calcular mais coisas. Agora eu vou calcular a área superficial da esfera que é obtida pela rotação da circunferência. Isso aí parece complicado, professor? É matemática lá da geometria, né? A fórmula é 4πr ao quadrado, tá? Então, ó, vou botar aqui, ó, área, esfera, da possível esfera, né? Até ele já entendeu, vou dar um tab aqui. Então, ele vai devolver a 4πr ao quadrado, certo? Eu vou calcular também o volume da esfera, que é 4/3 de πr ao cubo, está correto também. Estou usando aqui a fórmula da IA sugerindo, porque ela já entendeu o que eu quero, né? Pois beleza, então aqui eu posso fazer o retorno de várias maneiras. Eu vou te aconselhar a fazer de uma forma que é mais, digamos, útil no código. Isso aí vai ajudar. Tu podes fazer exatamente como ela está sugerindo aqui, ó. Área, perímetro, área, esfera. Pode retornar todas aqui, ó. Volume, esfera, né? Tu pode fazer o return dessa maneira. Você vai retornar volume cilindro, aqui ele já está completando com outra coisa, mas beleza. Aqui você vai retornar dessa forma, né? Isso daqui, pessoal, é confuso e não é interessante. A forma que eu vou te aconselhar a retornar é sempre você montar, ou pelo menos na maior parte das vezes, quando você tem mais de uma variável, você vai montar um dicionário, né, de Python. Propriedades é igual a... Você vai montar um dicionário aqui de Python, né, como se monta o dicionário, né? Chave, fecha com chave, e aí você tem sempre o par de chave e valor. Então, a área, né, a chave área tem o velo e a área, perímetro, perímetro, vírgula, área da esfera, volume da esfera, volume da esfera. Pronto. E aí você retorna o propriedades. Isso aqui, pessoal, essa forma é muito mais elegante na minha visão, tá? Eu acho isso aqui melhor, mas isso aí vai variar de programador a programador. Você pode retornar da vez da forma que eu mostrei ainda há pouco, tá bom? Isso não tem muito problema. Mas eu gosto assim e vou te ensinar dessa maneira. Por quê, professor? Porque você sabe exatamente o que está retornado e para você puxar essa informação é mais simples. Você sabe que o que está sendo retornado daqui é um dicionário. Então você trabalha com isso ao receber esse valor, né? Por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui, né? Para a gente entender. Opa, eu acabei apagando aqui, né? Return, a indentação está errada. Aqui, ó, return, propriedades, né? Pronto. Apaguei aqui tudo. Agora tá certo. Pronto. Vou até salvar aqui. E agora, uma vez que a gente declarou essa função, deixa eu abaixar o terminal aqui, né? Uma vez que a gente declarou essa função, vamos chamar ela, né? Propriedades circ, e vou dar um diâmetro aqui de 10. Rodar isso aqui, a gente já sabe que não vai acontecer nada, né? Eu vou então printar isso aqui. O que eu espero disso aqui, pessoal, né? Eu espero que ao rodar isso aqui, entrou um diâmetro, né? Ele assume a variável como diâmetro, já que só tem uma, né? E vai calcular todas essas coisas, executar todo o procedimento que eu estou falando. Professor, se eu quisesse, por exemplo, enviar para o usuário um e-mail mostrando uma mensagem no Telegram, ou plotar uma imagem com a figura, né? Enfim, tu pode fazer o que quiser aqui dentro, tá? Ele vai executar passo a passo das tuas definições, do teu procedimento. Executa-se o procedimento, então, qual a ordem? Comentário. Executa-se o procedimento. Aqui,
a gente pode até colocar isso como uma etapa, né? Montar uma variável de exportação, geralmente um dicionário, ou o que você achar mais conveniente, tá? Eu gosto assim quando a gente define muitas coisas dentro da função, fica mais didático, mais claro, o código fica mais legível, na minha opinião, tá bom? Mas isso não é uma regra absoluta. E aqui você retorna as propriedades. Então o que eu espero aqui? Que apareça um dicionário para mim com tudo isso calculado. É isso que eu espero. Então vamos lá. Deixa eu dar um clear aqui no terminal. E aí eu vou rodar. Ó, rodei. E aí aqui eu espero um dicionário muito bem. Colocou um dicionário, funcionou, né? Então eu tenho uma área, um perímetro, uma área da possível esfera da rotação ali da minha circunferência, né? O volume da esfera também. Então, estão aqui calculados. Não estou me importando aqui com unidades, com a física, tá? Aqui a gente está trabalhando sobre funções. Então, ok. Isso aqui feito, pessoal, a gente compreende melhor ainda o conceito de funções. Se, por exemplo, veja bem, olha que interessante, né? Se eu preciso agora que lá no futuro eu insira outras propriedades, eu preciso calcular mais coisas. Será que eu teria que toda vez que eu puxasse essas propriedades no meu código, alterar uma a uma? Não, eu vou encapsular isso nessa função e se eu quiser calcular uma outra coisa, eu insiro aqui e boto dentro do meu dicionário para ele exportar também. Então, todos os lugares que eu chamei, ele vai passar a exportar também e eu posso puxar essa informação puxando a informação de um dicionário. Por exemplo, como que a gente faz isso, professor? Ó, eu vou salvar aqui, ó, propriedades, uma variável propriedades igual a propriedade circunferência, né? Então, o que vai acontecer? Dentro dessa minha variável, eu estou salvando o resultado dessa minha função, que é um dicionário, né? E então, se eu printar aqui o propriedades, ó, ele vai dar a mesma coisa, printou normalmente, né? Se eu colocar aqui, ó, type, função de Python, função pythônica aí para mostrar o tipo da variável, né? Ela é o quê? Classe dicionário, ou dict, tá bom? Então, ela é um dicionário pythônico, um dicionário de Python, beleza? Pois bem, pessoal, então isso aqui é uma forma extremamente elegante da gente trabalhar com funções, beleza? Agora, nós vamos fazer uma outra coisa também muito interessante, que eu vou te mostrar uma forma, algo que acontece nas funções que é extremamente útil e necessário, tá? Vamos supor que agora eu quero modificar isso aqui, vou até fechar esse terminal aqui para poder a tela ficar melhor, né? Vamos supor que eu quero agora, eu nem sempre vou querer, pessoal, retornar as propriedades da esfera, né? Até porque não tem muita relação, não é verdade? A gente colocou aqui mais por critérios didáticos, mas veja bem, a função diz propriedade da circunferência, do nada esfera. Então, vamos aqui entrar com uma variável lógica que vai dizer se a gente vai calcular as informações da esfera ou não. Então, nós vamos alterar essa função agora, né? Em vez de receber só o diâmetro, eu vou receber uma esfera info igual e vou entrar com um booleano. Agora aqui, o que eu vou fazer, né? Eu quero justamente fazer isso para te mostrar que tem parâmetros default nas funções. Isso é muito interessante, tá? Eu posso já começar funções com valores pré-definidos, né? Então, eu vou naturalmente deixar as informações da esfera setados como false. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o usuário não fornecer uma informação de esfera info, ele vai considerar como falso. Se o usuário inserir, botar true, por exemplo, né, então ele vai inserir as funções da esfera também. Tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Então, pois bem, naturalmente, então, eu não vou calcular isso aqui por hora, tá? Eu vou calcular somente até o perímetro. E as propriedades aqui, eu vou tirar, né? Estou colocando área, perímetro. Eu vou até colocar aqui para ele devolver também, até tinha esquecido, né? Fica legal. Ele devolver o diâmetro também, né? Para saber com qual diâmetro a gente usou, né? Então, além das coisas que ele calculou, também forneceu o que foi fornecido, né? Então, diâmetro, raio, né? Vou também devolver essas variáveis aqui, né? Então, diâmetro, raio, área, perímetro. Essas duas aqui eu vou tirar, já que eu não quero que seja feita. Mas tem alguma situação que eu quero inserir. Tá? Então,
Se, por exemplo, ele entrar aqui desse jeito, ele vai simplesmente retornar aqui propriedades do jeito que está, não vai inserir as propriedades da esfera. Só que se por acaso, né, se esfera info, essa aqui é uma forma elegante da gente escrever o quê? Isso aqui é um resumo para if, se, espera info igual a true, né? É a mesma coisa de escrever se esfera info, tá bom? É a mesma coisa. Se esfera info igual a true, faça. Aí o que eu vou fazer? Aí sim eu calculo a área da esfera, calculo o volume da esfera, ele já entendeu aqui o que eu estou fazendo, né? Então eu calculo a área da esfera, calculo o volume da esfera e insiro as duas propriedades no dicionário. Então eu já tenho o dicionário montado com as 4 informações primeiras, e caso esse parâmetro seja true, que não é o default, né, o usuário vai inserir esse parâmetro a mais na função, né? Então se ele inserir como true, né, aí sim ele vai calcular a área da esfera, o volume da esfera, e vai adicionar duas propriedades novas no dicionário que já existe. Então ele criou área esfera igual a área esfera e propriedades volume esfera igual a volume esfera. Pronto, e aí eu retorno propriedades. Muito elegante, não é? Então, eu vou até dar um tab aqui, que a IA já está entendendo aqui muito bem o que nós estamos trabalhando. Então, propriedades igual. Agora, o que eu vou fazer? Se eu posso, aqui já são argumentos, muda, né? Eu estou usando uma função e vou inserir os argumentos. Eu gosto muito de colocar todos eles explicitamente, tá? E a gente ainda pode fazer assim, ó, que fica bem bonito, né? Ó. Essa forma aqui é a mais, digamos, interessante da gente fazer. Porque imagina só que você tem uma função com um monte de parâmetros, né? Ou argumentos, né? Aqui da ideia do uso da função, né? Então, se você tem um monte, é interessante você botar nessa forma aqui, que fica mais legível ali no código. Se ficar muito, pode até passar ali da tela, no editor, né? Então, isso aqui fica legal. Então, eu tenho diâmetro e tenho esfera info igual a true, beleza? Se eu calcular isso aqui, eu vou plotar propriedades, rodar, ele vai mostrar para mim o dicionário com as propriedades da esfera, né? Então, se eu der um clear aqui, agora eu vou simplesmente, eu posso fazer de duas formas, né? Eu posso botar aqui false, só que fica até redundante, né? Porque ela já é false, mesmo se eu não enviar nada, mas se eu botar false, ele não vai calcular, né? Já que ele só calcula se for true. Mas eu nem preciso fazer isso, né, professor? Eu não preciso desse parâmetro, né? Eu vou até comentar ele aqui, ó. Ou posso até deletar. Então eu insiro só o diâmetro. Se eu rodar, ele vai rodar da mesma forma, igual ele rodou da outra, porque eu já tenho o parâmetro default, beleza? Ok, pessoal? Então isso aqui mostra pra gente que a gente pode também criar parâmetros e atribuir já um valor default para ele. Caso o usuário não insira esse parâmetro, ele já assume o valor que eu coloquei. Pois bem, e para finalizar, nós vamos aqui para a sacada final, tá, da nossa aula, que vai mostrar um uso extremamente muito bom, tá? Que é a forma que nós vamos criar uma função e vamos usar ela dentro de outra, tá? Então deixa essa função parada aqui, como nós fizemos, tá? Eu vou apagar isso aqui, que a gente está usando ela, né? Mas eu vou deixar essa função aqui como a gente escreveu, e agora eu vou criar uma função generalista, que ela faz o quê? Ela recebe um dicionário, qualquer um, e ela salva um arquivo txt com as informações desse dicionário, tá? Então, essa é uma função geral que nós vamos criar ela justamente para a gente aplicar essa função aqui, né? E aí a gente consegue entender muito melhor agora o que é o encapsulamento, o que é essa questão que nós estamos vendo aqui. Então veja bem, o que nós vamos fazer? Eu vou criar uma função aqui, def, eu vou chamar ela de... É importante que o nome das suas funções sejam bem claros. Isso aí eu não comento tanto, né? Porque é óbvio. É lógico que você tem que colocar um nome didático na sua função, justamente para que você, quando chame ela no seu código, você saiba logo do que se trata, só de olhar. Então isso é importante. Então a função vai ser salvar dict em txt. Nome melhor que esse, dificilmente a gente tem, né? Então a gente vai salvar um dicionário
em formato TXT, que abre ali no bloco de notas, onde você quiser, um texto puro, padrão, então TXT. Então o que a gente vai receber? Né? A gente vai receber um dicionário e o nome do arquivo. O nome arquivo, o file, o path, né? Nome arquivo. E o nome arquivo, pessoal, eu já vou declarar ele direto, né? Aqui com uma string, eu vou colocar output ou saída, né? Vou botar saída aqui .txt. Ou seja, se o usuário não quiser atribuir um nome para o meu arquivo, ele já atribui automaticamente saída.txt. Então, o que ele vai fazer, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Vou botar aqui o que a IA vai colocar, porque já é direto, né? Então, recebe dicionário e salva um arquivo de texto. Aqui, pessoal, no nome do arquivo, basicamente é um path, um caminho. Então, se você colocar sem o caminho, a outra parte do restante, né? Colocar só o saída.txt, ele vai salvar no mesmo diretório onde a gente está rodando. Então, vai aparecer aqui do lado pra gente o arquivo txt, tá bom? Pois bem, então recebe o dicionário, salva o arquivo de texto. Eu vou abrir aqui o contexto if, aqui do Python. Então, if, open, ele já está botando aqui para mim, né? Então, vamos, então, nome arquivo. Eu vou usar o W aqui, que é o write, é de escrever, né? Então, escrever as arquivo. A estrutura, pessoal, de fazer um arquivo TXT é sempre essa, né? É igualzinho. Então, eu vou fazer mais rápido aqui por isso. É sempre a mesma... Então, para cada chave, valor em dicionário, a IA está fazendo muito bem aqui, né? Dicionário.items. E aí, é um laço de repetição. Vou te explicar aqui o que é isso, né? Aí eu vou salvar em arquivo, .write. Aí eu vou salvar aqui, eu vou até completar. É basicamente isso aqui mesmo, tá? O que está acontecendo aqui? Eu estou usando o if, que é o contexto pythônico, né? Eu abro um contexto, ou seja, isso é interessante porque ao abrir o arquivo, ele fecha já automático. Quando sai do contexto, ele fecha o arquivo. Então eu estou criando um arquivo com o nome arquivo, que no caso aqui ele está assumindo o saída.txt, se eu não declarar ele na função, né? Se eu não botar esse argumento, ele assume saída.txt. Eu estou usando esse parâmetro da função open pythônica nativa, chamado W. Esse aqui é para escrita. Então eu vou escrever, write, eu vou escrever no arquivo. Então, as arquivo. O que eu vou fazer com esse arquivo, né? Aí o arquivo vira um objeto em que eu posso usar a função write depois nele. Então, para cada item do meu dicionário, em resumo, eu vou te explicar aqui o que é isso. Para cada um, você vai escrever no arquivo que já está aberto, né? Eu estou usando o if open, as arquivos, eu abri ele. Então, uma vez que eu abrir esse arquivo, eu vou escrever, por isso tem um for. Então, eu vou escrever todos os itens do dicionário nesse arquivo, nessa forma aqui bonitinha, né? A chave, 2 pontos, o valor. Então, vai ficar, por exemplo, área, 2 pontos, 10. Só para a gente entender, né? Pois bem, então, aqui é a estrutura de repetição para a gente fazer uma iteração em um dicionário, ok? Então, para cada chave e valor no dicionário.items, então isso aqui a gente vai passeando por cada par, chave e valor. Nos bastidores aqui, isso aqui é uma lista de tuplas, mas isso aí não vem ao caso aqui. A estrutura é essa, tá bom? E aí o que isso aqui vai acontecer, pessoal? O que é muito interessante aqui é que a gente pode encapsular as coisas aqui, né? Nós podemos, por exemplo, eu quero salvar esse dicionário aqui, ó, eu quero obter um arquivo .txt disso. Como que eu faço? Né? Eu vou chamar ele aqui, ó, propriedades é igual a propriedades circ, né, que é a função. Vou botar aqui área 12, né? E vou declarar aqui o esfera inf igual a true para poder inserir também as informações a respeito da esfera, beleza? Aqui, o propriedades, ele é o dicionário, tá? Ele é um dicionário porque ele sai um dicionário daqui da função propriedade circunferência, né? Então, o que eu faço aqui? Se é um dicionário, agora eu quero salvar essas informações. Eu posso chamar minha função salvar dict em txt, ó, colocar o propriedades como argumento. Eu vou até colocar aqui, ó, o dicionário, né? O dicionário, nome de arquivo, vou botar bonito aqui pra gente declarar essa
chamar essa função da forma elegante, né? Ó, chamei de uma forma mais elegante ela. Então, salvar dicionário em TXT. Então, o dicionário é o propriedades, que eu acabei de calcular ele. Então, ela armazena o dicionário, né? E aí eu vou pegar esse dicionário e chamar o nome de arquivo de propriedadesconferência.txt. Se eu não fornecer, vai ficar saída.txt, beleza? Então, vamos para a mágica, né? Então, se eu rodar isso aqui, naturalmente, ele criou um arquivo aqui do lado, ó. Ele salvou, abriu o contexto, fez tudo que aquele meu procedimento mandou. E quando eu abri ele, ó, é um arquivo TXT. Eu abri aqui no editor de textos aqui mesmo do cursor, você pode abrir ele onde quiser. Estão aí as informações, tá? Calculadas, plotadas da forma que a gente definiu. Pois bem, aqui é muito interessante, por quê? Porque veja como essa função salvar dict que a gente fez, ela é muito geral, ela é generalista. Então ela recebe quaisquer que for o meu dicionário, qualquer um. Se eu quiser calcular aqui a área de um retângulo e exportar um dicionário, não tem problema. Eu pego e uso a mesma função e transformo aquela informação ali em um arquivo TXT. Então, olha que maravilha, né? Então, se eu quiser então agora, professor, modificar, né, essa função futuramente para manutenção, agora eu quero inserir um título no arquivo, algo assim, né? Então, eu posso modificar isso aqui, né? Escrever, botar um passo a mais ali, colocando um título no arquivo, né? Fazendo o que eu quiser, tá bom? E isso vai modificar para todos os casos que eu usar ela. Então, isso é muito útil, tá bom? E para a gente fechar com chave de ouro, né? Eu quero mostrar para vocês um exemplo aqui muito legal. A gente vai criar uma função aqui, deixa eu apagar isso aqui, que é o uso, né? A gente vai criar uma nova função que vai validar um valor. Por exemplo, eu criei aqui propriedade de circunferência. Eu não posso, basicamente, usar um valor negativo nisso aqui, né? Na verdade, até eu posso. Olha só o que vai acontecer, né? Print propriedade de circunferência, eu vou botar aqui o diâmetro, ele é negativo, né? Ele é menos 12 aqui. Se eu rodar, ele vai calcular tudinho. Mas isso aqui não faz absolutamente nenhum sentido. Ele não vai calcular se eu colocar aqui uma string, né? Menos 12, eu coloquei como uma string, ele vai dar erro. Aí ele vai dizer que não, aqui eu espero um inteiro. Ou float, e aí ele está me entregando aqui um string. Então isso aqui vai dar um erro de type erro, né? Beleza, isso aqui também já é demais. Mas se eu botar menos 12, ele calcula tudo, então tá errado. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma função agora para que ela faça um julgamento do valor, e aí eu vou aplicar essa função como uma etapa intermediária ali no meu calcular informações da propriedade da circunferência. Então veja bem, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função aqui, def validar valor, receber um valor, né? Vou até dar um tab aqui, recebe um valor, valida o valor de entrada, na verdade. Aí a aqui ainda não entendeu, né? Recebe um valor e valida, recebe um valor e faz a validação, né? Isso aqui de forma bem didática para a gente entender, né? Recebe um valor e faz a validação. Aqui vou tirar essa forma, né, que é um pouco mais avançada, para a gente entender da forma mais clássica aqui. Então, o que a gente vai fazer? If, se o type, né, se o type, que é uma variável padrão. Então, se o type do valor for igual a int or float, né, pode ser um inteiro ou um float, na verdade, eu não posso escrever assim, né? Então, se o type valor for igual a... Porque as linguagens vão às vezes, vão se confundindo, né? Então, eu tenho que escrever duas vezes, né? Type. Se o type do valor for igual a float, né? Se valor for igual a int, ou se o valor for igual a float, aí sim, isso tá bom e ok. Só que também, esse valor, além disso, né, se ou for inteiro, ou for o float, né, o ponto flutuante, mais end. Então, ele tem que ser um valor, precisa ser maior ou igual a zero. Apesar, esse igual é relativo, porque eu posso até proibir o zero, né, já que não existe um diâmetro zero. A não ser em exemplos aí, mas na prática não. Mas enfim, zero é permitido, tá? Não vejo problema em manter o zero. Tem casos aí onde pode achar um diâmetro igual a zero, enfim. Então, end valor igual a zero. Então, se essa condição aqui, né, que é
se o valor for inteiro ou float, e ao mesmo tempo, end, o valor também tem que ser maior ou igual a zero. Tanto se for int quanto float, ele tem que ser maior ou igual a zero. Essa aqui é a lógica que eu fiz. Então, se isso acontecer, retorne, opa, esqueci dos 2 pontos aqui. Se isso acontecer, return true. Ou seja, se acontecer, a função vai retornar verdadeiro. Ou seja, pode. Vou retornar um booleano aqui verdadeiro. Else, se não, o que eu vou fazer? Raise, eu vou retornar um velo e erro. A IA já está entendendo aqui, né? Então, o valor informado não é válido. Eu só vou modificar porque eu quero f, né? E eu vou colocar aqui, para ele mostrar o valor também, né? E dizer por que não validou. Então, pois bem, essa função eu não quero retornar nada aqui não. Eu só quero apresentar o erro no caso onde essa condição não for atendida. É basicamente isso. Então, se isso aqui for atendido, que é o que eu espero, true, ok. Se não for atendido, eu vou apresentar um erro, forçar um erro pythonico, um velo e erro. Eu vou forçar um erro de valor, ok? Então, uma vez que eu forço o erro de valor, e aí a minha função para. Então, o que eu vou fazer? Vamos fazer um teste dessa função, chamado teste isolado, teste unitário, né? Então, vamos fazer ela, já falando aqui de testes, desenvolvimento de software, né? Então, validar valor. Se eu botar 10 aqui, eu vou até salvar isso aqui numa variável, né? Teste. E vou printar, né? Para a gente ver o que vai acontecer. É para aparecer true, né? Ó, true. Já que 10 é um valor possível. Se eu botar um flutuante agora, né? 0,6. True também, já que pode ponto flutuante. Se eu colocar aqui um negativo, menos 10,6, opa, já forçou um erro. Velo e erro, o valor informado não é válido. Então ele apresentou um erro forçado por nós, tá? Então tá funcionando. Vamos colocar agora uma string aqui, ver o que vai acontecer. Ó. Já deu problema, né? Porque é uma string. Então ela não é nem um int e nem um float. Então se não é nenhum dos dois, então ele vai dar erro. Ele só aceita os dois aqui, ok? Pois bem, o que eu vou fazer? Qual é a minha intenção? Em todas as funções que eu criei, eu vou fazer uma verificação. Eu não preciso escrever dentro de cada uma, né? Eu posso simplesmente escrever uma única verificação e usar em todas elas. Então vamos aqui em cima, ó, salvar dict em .txt. Não, aqui não, né? Na verdade aqui. Antes de qualquer coisa, o que eu vou fazer aqui, né? Antes de qualquer coisa, eu vou julgar o meu diâmetro. Olha, a IA já até entendeu aqui, ó, o que eu quero fazer, né? Antes de começar a fazer a conta, eu vou só colocar simplesmente a minha função validar valor. Aí eu valido o diâmetro. Se o diâmetro estiver negativo ou for uma string, por exemplo, ele não vai nem continuar, né? E se for, ele vai validar e continuar a conta normalmente. Essa que é a ideia, tá? Isso aqui é o uso, assim, fantástico para a gente entender a grande sacada aqui das funções. Então, uma vez que eu modificar lá a função validar valor, ele vai naturalmente mudar em todos os lugares que eu coloquei, tá? Se eu quiser, por exemplo, agora acrescentar mais validações, mudar a forma que eu faço, né? Mudar tudo isso aí, vai acontecer essa questão da mesma forma e vai mudar em todos os lugares onde eu apliquei essa função. Então, validar valor, quando eu rodar isso aqui, vamos agora rodar aqui embaixo, né? Validar valor não, eu vou rodar agora o propriedades, né? Propriedades, circunferências, aqui, pronto. Chamei aqui, de novo, colocar aqui diâmetro para ficar bonitinho. Escrever da forma mais pythônica aí, mais bonita, né? Mostrando para vocês como que é, isso aqui é mais elegante, chamar dessa forma, tá? E nós sempre trabalhamos pela boa estética e elegância do código, isso é muito importante. Então vocês vão sempre ver eu falar sobre isso. Então, pois bem, aqui, ó, propriedades, aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui da esfera, isso aqui naturalmente não vai ser barrado, ó, deu aqui os resultados normalmente, né? Só que agora, pessoal, eu vou forçar aqui um diâmetro errado, né? Vou botar aqui um menos 4, né? Esse aqui é para estar errado, né? Eu não tenho, posso ter o diâmetro negativo, eu estou fazendo uma validação. Se eu rodar isso aqui, ele vai apresentar um velo e erro. Por quê? Porque eu inseri o que faz a minha função dentro da outra, né? Ok, pessoal? Tá aqui, tá validando o valor antes, então ele nem continua e não apresentou o dicionário porque eu forcei um erro value. Então, pessoal, aqui a gente finaliza funções. Eu creio que
que deu para compreender muito bem como que usa as funções e para que servem. A aula se estendeu um pouquinho, mas justamente para a gente englobar todo o conhecimento aqui que é necessário para a gente compreender definitivamente o uso de funções. Professor, se eu quisesse aqui nesse mesmo procedimento, essa programação procedural, além de calcular a propriedade de circunferência, eu vou enviar um e-mail, eu vou mandar um Telegram, como eu te falei, eu vou criar um gráfico com essa circunferência, né? Eu vou criar um gráfico 3D com essa circunferência, criar alguma outra coisa, né? É só você inserir esses procedimentos dentro. Tá bom? Então você vai ter um procedimento geral encapsulado para toda vez que você precisar dele, você pode chamar ele dessa forma, usando os argumentos da sua função e trabalhar isso de forma no seu código, tá bom? Então, pessoal, não esquece de dar um like no canal, te aguardo no nosso próximo vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, para que quanto mais pessoas assistirem, quanto nossa audiência aumentar, mais vídeos nós vamos fazer, tá bom? Mais conteúdo interessante, mais coisas relevantes nós vamos trazer aqui para o YouTube. Então, um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!